Seguinte, pessoal, para a prova de vocês, eu preciso explicar alguns assuntos que nós temos no livro 3. E o principal assunto que a gente tem no livro 3 é um dos períodos de maior transformação que a gente tem da história do Brasil, conhecido como a Era Vargas, o período onde é que Getúlio Vargas vai governar o Brasil. E esse foi um dos períodos mais importantes e mais transformadores que a gente teve da história do Brasil e também um dos períodos onde é que a gente se aproximou, onde é que a gente flertou com o totalitarismo. Então a gente precisa entender as principais características que nós temos nesse período. Agora, para entender o período da Era Vargas, a gente primeiro precisa recapitular algumas coisas do período anterior à Era Vargas, que é chamada de República Velha, e a parte final da República Velha, que nós chamamos de República Oligárquica. A República Oligárquica ela é conhecida como República do Café com Leite, porque nesse período a gente tinha uma alternância no poder entre presidentes que eram de São Paulo e de Minas Gerais. E esse foi um período marcado por bastante corrupção, onde é que um grupo oligárquico, ou seja, um grupo pequeno de pessoas que eram os mais ricos, governava o Brasil. E durante esse período de tempo, a principal figura de poder que a gente tinha no Brasil eram os coronéis, é o que nós chamamos de coronelismo. Como nesse tempo a gente tinha muita corrupção, miséria, desigualdade social, política na mão, sempre das mesmas pessoas, a gente teve diversas revoltas diferentes que aconteceram no Brasil. Revoltas messiânicas, como Canudos e Contestado, que tinham características religiosas, revoltas sociais, como as revoltas da Chibata ou da Vacina, que aconteceram no Rio de Janeiro, e revoltas militares, como o tenentismo, no qual os militares se insurgiram, se revoltaram contra a política brasileira. Agora, quando que essa república oligárquica ela chega ao fim? Quando esse cara aqui, chamado de Washington Luiz, que representava as oligarquias de São Paulo, resolve fazer a política do café puro. Esse café com leite é São Paulo e Minas Gerais, café puro significa um paulista indicando outro paulista para o poder. E quando ele fez isso, os mineiros ficaram revoltos. Quando os mineiros ficaram revoltos, nas eleições que a gente vai ter em 1929, a coisa vai esquentar. Primeiro porque o Brasil não estava legal, a economia estava mal por causa da crise de 29. A gente vendia café para os Estados Unidos pararam de comprar o nosso café e a gente entrou em crise econômica por causa disso. E nessas eleições que a gente teve, de um lado a gente tem Washington Luiz indicando Júlio Prestes como seu candidato, um paulista indicando outro paulista, e os mineiros se revoltaram contra isso e formaram a Aliança Liberal. E a Aliança Liberal, ela tinha como principal candidato esse sujeito que aparece aqui, chamado de Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas foi o candidato e João Pessoa foi o seu candidato a vice-presidente. É claro que, por causa de toda a corrupção que acontecia nas eleições, Getúlio Vargas perdeu. Mas quando Getúlio Vargas perdeu e falaram para ele fazer a revolução, ele disse assim, calma, deixe estar para ver como é que fica. Quando João Pessoa foi assassinado lá na Paraíba, num negócio que não tinha nada a ver com Getúlio Vargas vai usar esse assassinato para mobilizar todas as pessoas que estavam contra a República Oligárquica, seja os mineiros, os gaúchos, os paraibanos, os militares, as classes médias, junta todo mundo para fazer uma revolução chamada de Revolução de 30. E essa Revolução de 30 vai derrubar a República Oligárquica, vai tirar os presidentes do poder, vai tirar o Júlio Prestes, não vai conseguir assumir e vai colocar o Getúlio Vargas no poder. Então, Getúlio Vargas ele assumiu o poder através dessa revolução chamada de Revolução de 30. Quando Getúlio Vargas assume o poder, começa um dos períodos de maior transformação da história do Brasil, chamado de Era Vargas. E a Era Vargas ela é marcada por três características principais. Durante todos os seus governos, Getúlio Vargas ele foi um dos principais defensores da formação de uma identidade nacional no Brasil. Antes de Getúlio Vargas não existia nacionalismo. O regionalismo era mais forte do que o nacionalismo. O gaúcho era gaúcho, não era brasileiro. O paulista era paulista, ele não era brasileiro. O carioca era carioca, não era brasileiro. Então, nesse período, você vai ter a formação de uma identidade nacional aqui no Brasil. Getúlio Vargas vai usar o rádio, vai usar o carnaval, vai usar a escola, vai usar a cultura, vai usar de diversas formas diferentes para estabelecer uma identidade nacional aqui no Brasil. Uma outra característica do Getúlio Vargas
é o populismo. Getúlio Vargas ele era um líder carismático, ele mobilizava as massas, ele fazia discursos, existia um culto à personalidade, como esse cartazinho que você está vendo aqui, né, no qual Getúlio Vargas aparece abraçando crianças com uma imagem de o pai dos pobres. Então Getúlio Vargas ele era populista, ele era visto como o pai dos pobres e a mãe dos ricos. Além disso, Getúlio Vargas ainda promoveu um processo de industrialização aqui no Brasil, né? Então, as principais indústrias estatais brasileiras foram fundadas por Getúlio Vargas. A FENEME, Fábrica Nacional de Motores, CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, a Petrobras, a Vale do Rio Doce, foram todas empresas fundadas por Getúlio Vargas que tinham uma visão de industrialização do Brasil. Ele queria deixar que a agropecuária não fosse nosso único, né, produto, não fosse nosso único carro-chefe na economia, mas que a gente pudesse também ser industrializado. E essas são as características que permeiam todas as fases, todos os tipos de governo do Getúlio Vargas. Então, nacionalismo, populismo e industrialização. Agora, Getúlio Vargas ele governou de 4 formas diferentes: governo provisório, governo constitucional, Estado Novo e governo democrático. Para agora, nós vamos estudar as 3 primeiras fases: provisório, constitucional e Estado Novo. Vamos lá. Quando Getúlio Vargas assume como governante em 1930, a Constituição que estava valendo no Brasil, que era a Constituição de 1891, ela é suspensa. E quando você suspende a Constituição, você não tem eleições, você precisa ter um governante provisório. E o governante provisório que vai administrar o Brasil durante esse período vai ser o Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas ele assume provisoriamente o Brasil até que uma nova Constituição seja feita. Quando Getúlio Vargas assume provisoriamente, a principal característica que ele precisava ter, a principal tarefa que ele tinha, era de enfraquecer as oligarquias que antes estavam no poder, principalmente a oligarquia paulista, principalmente São Paulo. Então, para ele conseguir exercer um poder maior, ele vai adotar uma política que nós chamamos de política dos interventores. O interventor é alguém que administra algo em nome do governo. Então, por exemplo, ele retirava o governador de São Paulo do cargo e nomeava um interventor, alguém que ele escolhia para exercer o cargo de governador. E foi o que ele fez em São Paulo, ele tirou o governador do cargo e nomeou um interventor. Quando ele fez isso, os paulistas, que já estavam insatisfeitos com Getúlio Vargas, eles vão se revoltar. E a gente vai ter, em 1932, uma revolução chamada de Revolução Constitucionalista. Nessa Revolução Constitucionalista, os paulistas se revoltam contra Getúlio Vargas, eles se rebelam contra o governo que eles chamavam de ditadura de Getúlio Vargas, e eles exigem que seja feita uma Constituição para o Brasil. Por isso que é chamado de Revolução Constitucionalista. Essa revolução só aconteceu em São Paulo, não se espalhou para outros estados e ela durou somente 3 meses. Os paulistas não tinham dinheiro, eles não tinham soldados suficiente para combater o resto do Brasil. Os soldados não tinham armas, Eles, para tentar assustar os inimigos, eles usavam catracas, eles ficavam girando um negocinho, tipo aquele de bicicleta que se coloca tampa de margarina para fazer barulho, para fingir que era uma metralhadora. Eles foram cercados, eles foram derrotados e essa revolução não deu em nada. O que ficou mais legal dessa Constituição são esses cartazes que você tem aqui. Aquele primeiro cartaz que aparece lá, você tem um dever a cumprir. Esses cartazes parecem alguma coisa que você já viu em algum lugar. Tio Sam, Tio Sam precisa de você. Ou as mulheres doavam as suas joias, doavam o seu tempo, trabalhavam como enfermeiras, como aquela mulher está dizendo, eu já estou cumprindo o meu dever, eu estou trabalhando como enfermeira. E o meu cartaz favorito é esse que está aqui do lado, um bandeirante, que é um símbolo paulista, que está com Getúlio Vargas na mão, dizendo abaixo a ditadura. Então esses cartazes são uma das principais lembranças que nós temos da Revolução Constitucionalista. Depois dessa Revolução Constitucionalista, Getúlio Vargas ele decide que talvez fosse hora de fazer uma Constituição. Ele convoca uma Assembleia Constituinte e essa Assembleia Constituinte vai fazer uma Constituição nova que vai ser promulgada em 1934. Essa Constituição ela trouxe diversos avanços. O principal avanço que você vai ter é o voto universal.
né? Não é mais voto universal entre aspas, como existia antes, mas é voto universal mesmo, porque todas as pessoas vão poder votar, homens e inclusive mulheres vão poder votar. As mulheres não podiam votar antes, agora elas vão poder votar. Então, o voto ele se torna universal. Uma outra característica da Constituição de 1834 é que Getúlio Vargas, pelo seu caráter populista, né, ele tenta trazer uma série de benefícios para os trabalhadores. E durante o governo de Getúlio Vargas foram feitas mais de 150 leis que beneficiaram os trabalhadores. Salário mínimo, redução da jornada de trabalho, FGTS, licença maternidade, são alguns dos benefícios que surgiram quando Getúlio Vargas faz essa Constituição e mais tarde ele faz a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. São a série de benefícios que Getúlio Vargas dá para os trabalhadores. Tá? Então, esses foram alguns avanços que aconteceram com a Constituição de 34. Durante o seu governo constitucional, daí que Getúlio Vargas vai governar de acordo com a Constituição, porque depois dessa Constituição aconteceu uma eleição e Getúlio Vargas ganhou, claro. E ele vai governar de acordo com essa Constituição que foi feita. E durante esse governo nós temos dois grupos que são diferentes de Getúlio Vargas. Um deles apoia Getúlio Vargas e outro é contra Getúlio Vargas. Um desses grupos é chamado de Aliança Nacional Libertadora, liderado por um cara chamado de Luiz Carlos Prestes. Esses caras são os comunistinhas do Brasil. Tá? Eles eram um grupo comunista que queria fazer a Revolução Comunista aqui no Brasil. O outro grupo que a gente tem é chamado de Ação Integralista Brasileira, cujo líder é esse cara que está aqui no meio, né, chamado de Plínio Salgado. Dá uma olhada em algumas coisas interessantes que tem aqui. Um líder tem um cabelo meio esquisito, bigodinho, suástica e fazendo uma saudação erguendo um braço. Né? O grito de guerra deles era Anauê, então eles saudavam o Plínio Salgado levantando o braço e gritando Anauê, Anauê. Então, e eles eram extremamente nacionalistas, defensores de um poder forte do Getúlio Vargas. O que isso daqui parece? O que isso lembra para você? A Ação Integralista Brasileira eram os nazistinhas do Brasil. Então você tinha os comunistinhas do Brasil e você tinha os nazistinhas do Brasil. Em 1935, os comunistinhas do Brasil eles tentam dar um golpe que não dá certo. Ele é chamado de intentona comunista. Luiz Carlos Prestes é preso, a esposa dele ela é mandada lá para a Alemanha, vai parar nos campos de concentração, ela acaba sendo assassinada nos campos de concentração, e o Brasil ele vive uma ameaça comunista, ou seja, existia no Brasil um medo de que os comunistas assumissem o poder. E se ligou o alerta vermelho, o alerta comunista, todo mundo estava com medo de que os comunistas assumissem o poder. E nesse clima de ameaça comunista que a gente vai ter as eleições de 1937. Em 1937, Getúlio Vargas ele vai adotar uma postura meio esquisita nas eleições. Getúlio Vargas ele era popular, Getúlio Vargas tinha o carinho da população. Qual seria a forma óbvia de Getúlio Vargas se comportar numa eleição na qual ele não podia se reeleger? O óbvio seria ele indicar um sucessor e os votos que seriam para ele seriam indicados para esse cara. Só que Getúlio Vargas não fez isso. Ele não apoiou abertamente nenhum candidato. Nenhum dos candidatos que aparecem aqui em cima foi apoiado por Getúlio Vargas. Porque, na verdade, Getúlio Vargas, por baixo dos panos, estava querendo permanecer no poder. É mais ou menos isso que essa charge aqui de cima quer dizer. Porque o anagrama dos nomes dos candidatos forma o nome de Getúlio. E enquanto estava correndo a campanha eleitoral, enquanto o pessoal estava vendo quem queria se tornar o próximo presidente do Brasil, vem uma edição extra, toca a musiquinha lá do Plantão da Globo, e se avisa, extra, extra, descoberto o plano dos comunistas para tomar conta do Brasil. Comunistas são uma grande ameaça e os comunistas vão tentar tomar conta do Brasil. Foi descoberto pelo Serviço de Inteligência um plano chamado de Plano Cohen, no qual os comunistas iriam tentar assumir o poder do Brasil. Getúlio Vargas, vendo que o Brasil estava em risco, cancela as eleições e diz, só tem um cara que pode assumir o Brasil e salvar o Brasil dos comunistas, e esse cara sou eu. Suspende as eleições, assume o poder como ditador, cancela um monte de direitos no Brasil, tudo para salvar o Brasil dos comunistas.
Só que tem um pequeno probleminha. O plano Cohen, ele foi fake, ele foi um plano falso, e ele foi usado pelo Getúlio Vargas como um autogolpe. O que significa autogolpe? Getúlio Vargas estava no poder. Ele usa um mecanismo para trazer medo na população, para trazer crise, e no meio dessa crise ele consegue aumentar os seus poderes. O nome que a gente dá para esse sistema é de autogolpe. Getúlio Vargas dá um autogolpe, aproveitando o medo dos comunistas para assumir com mais poderes. E quando ele assume com mais poderes, começa um período de ditadura do Getúlio Vargas chamado de Estado Novo, que vai de 1937 a 1945. Nesse período, Getúlio Vargas governa como um líder carismático, né, baseado no seu prestígio pessoal. Ele cancela todos os partidos políticos, seja eles de oposição ou não. Não existia nenhum tipo de partido político no Brasil nesse tempo. Getúlio Vargas suspende a Constituição e traz uma Constituição autoritária chamada de Constituição Polaca, que aumentava os poderes dele e diminuía os poderes individuais. Ele promoveu um grande nacionalismo. Existia um departamento chamado Departamento de Imprensa e Propaganda que fazia a censura dos jornais. Os jornais só podiam falar bem dele, toda a cultura só podia falar bem dele. Jornalistas foram presos, artistas foram presos. Ele vai fundar a Hora do Brasil, que é um programa de rádio para falar bem dele. Ele vai pegar o corporativismo que existia na Itália, vai copiar aqui no Brasil e vai promover o sindicalismo pelego, onde é que os sindicatos estavam submetidos à autoridade de Getúlio Vargas. Ou seja, você tem um líder carismático, você não tem oposição, você tem nacionalismo, você tem propaganda, você tem um controle de toda a sociedade. O que isso daqui parece? Getúlio Vargas tinha dois ídolos. Getúlio Vargas tinha dois heróis, e eles se chamavam Benito Mussolini e Adolf Hitler. E o Brasil era um Estado totalitário, liderado por Getúlio Vargas. E no meio disso tudo, estoura a Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas ele precisava tomar uma decisão. Ficar do lado do eixo, né, dos países que inspiraram Getúlio Vargas, do nazismo da Alemanha, do fascismo da Itália, né, do imperialismo japonês, que eram os ídolos de Getúlio Vargas, ou ficar do lado dos aliados, os comunistas russos, os ingleses e mais tarde os americanos. E quando pressionaram Getúlio Vargas para ele tomar uma decisão, ele disse: calma, deixe estar para ver como é que fica. E ele vai tomar a decisão mais tarde. E a gente vai ver, quando a gente estudar a Segunda Guerra Mundial, qual decisão que Getúlio Vargas vai tomar. Beleza? Isso daí foi a Era Vargas. Por hoje é só.